Entrou. Bom, podemos ir começando então, né? Podemos começar. Só solicito que todos fechem seus microfones e, eventualmente, até as câmeras, para não dar problema na sua apresentação. Tá. Acho que... Ok? Ok. Pode começar, por favor. Boa sorte. Muito obrigado. Meus caros, muito boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou, ao mesmo tempo, muito orgulhoso de estar chegando a isso aqui e muito agradecido de vocês estarem participando desse evento tão interessante comigo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, a minha experiência profissional, atividades que foram desenvolvidas depois nessa vida acadêmica de ensino, pesquisa e extensão, e do papel das geotecnologias juntando tudo isso, né? Eu vou apresentar primeiro uma parte do meu relatório, ao mesmo tempo falando um pouco mais do que o prazo do relatório, para falar um pouquinho da minha carreira como um todo também. Tudo isso apareceram aí com cerca de 420 documentos comprobatórios aí que foram entregues à banca. Eu não vou falar desde o jardim de infância, não, vou começar falando aqui do segundo grau, porque no segundo grau, estou eu aqui, menino, aconteceram duas coisas interessantes. Eu fui fazer uma parte do meu segundo grau em Houston, no Texas, onde o petróleo imperava, onde tinha toda essa tecnologia, esse conhecimento. Eu comecei a gostar de mapa, ver museu em mapas no Museu de Ciência de Houston e tudo isso, e no Instituto Abel, aqui em Niterói. Curiosamente, as duas escolas aí comemorando 60 anos de aniversário na cara aí do site deles, né? Dessa primeira parte me influenciou bastante o professor Galloway, que dava aula de geometria e tinha trabalhado com coisas relativas à indústria do petróleo, e no Abel o professor Albino, que foi professor da geografia, e ele tinha sido geógrafo do projeto Radam Brasil. Foi onde eu vi pela primeira vez aquelas imagens do Radam Brasil, né, que tem uma, por muitos anos tinha no Lagemar, aí do Gilberto, até hoje eu acho que tem lá na Geoquímica do Bidoni, quando a gente desce do elevador, aquela imagem do estado do Rio de Janeiro, em radar. Então foram as coisas que começaram a me interessar. Por conta disso, eu entrei no curso de graduação de Geologia em 1984. Meu orientador do trabalho de conclusão de curso foi o Mário Figueiredo, e meu orientador de iniciação científica, o professor Ivo Carman, que está aqui na foto. Então, meus primeiros mestres aí que me influenciaram bastante, não só nas rochas, na geologia, mas muito também no jeito de pensar, na seriedade com que trabalhavam e tudo isso. Nessa mesma época, eu fui estagiário no IPT e fui professor de inglês para ganhar a vida também, professor de inglês aqui na English Consult, e no IPT orientado pelo Ximenão, né? Hoje professor lá no Mato Grosso, continua ativo até hoje, também um grande mestre aí. Eu aprendi o interesse pela aplicação da geologia, a gente trabalhava num agrupamento de geologia aplicada, e da English Consult eu descobri que eu gostava de dar aula, eu descobri que eu queria ser professor, né? Então, passos importantes aí na minha formação. De lá, também ainda me preparando para entrar no mercado de trabalho, eu fiz 2 estágios que foram muito importantes para mim. O estágio profissional no Centro de Estudos do Mar, uma paixão da vida inteira pela geologia marinha, procurando alguma comprovação disso. O Paulo Lana, que na época era o diretor do centro, me escreveu essa carta super simpática. Eu fui orientado lá diretamente pelo Carlos Soares, que a gente chamava de Beto, que também já não está mais aí entre nós. E por conta disso, eu consegui um estágio no SEMPES, aqui está a minha carteirinha de permissão de entrada no SEMPES, onde o meu estágio foi supervisionado pela Cristina Bentes, até hoje por lá, e eu tive o primeiro contato com os sistemas de informação georreferenciadas, o CITIM, muito famoso na época, né? E eu comecei, então, a gostar de geoprocessamento com esses caras aí também. Procurando emprego e já fazendo o curso de trainee para a Vale, apareceu a oportunidade de eu fazer uma especialização em gestão empresarial
na Fundação Dom Cabral, da PUC, lá de Minas Gerais, onde o meu grande orientador, que lá chamava facilitador, foi esse sujeito aí, o Fernando Cirino, e era um curso de 6 meses, bastante interessante, bastante completo, onde nós tivemos, por exemplo, aula de economia com economistas famosos como o Pascoal Rossetti, aula de sustentabilidade com a Marina da Silva, que depois veio a ser ministra e presidenciável, e coisas não tão brilhantes também. O orador da minha turma, o paraninfo da minha turma, foi o Jarbas Passarinho, né? A gente ainda estava vivendo nesse período aí de saída do governo militar. Com isso, né, vou falar agora de uma década, bem rapidamente, de experiência de geólogo profissional em empresa, trabalhando com geologia econômica. Nesse tipo de trabalho, eu comecei pela Docigel, CVRD, hoje Vale do Rio Doce, né? Era uma empresa da Vale, e está aqui o meu primeiro cartão de visitas, escrito simplesmente geólogo, minha carteirinha de acesso às coletas da Docigel, e percorri toda a carreira aí até chegar a ser geoquímico sênior para toda a América do Sul, na AngloGold, aqui meu cartão de visitas e minha carteirinha da exploração da AngloGold. Eu guardo essas coisas carinhosamente até hoje. Vou mencionar aqui, na falta de não poder mencionar todo mundo, meu primeiro chefe na Docigel, Emanuel Dutra Leal, na Vale, né? E meu último chefe, o David Hall, na AngloGold. Saindo da AngloGold, eu tive essa carreira aí também de consultor. Eu tive uma empresa de consultoria, está aqui o cartão do meu sócio, o Frank Bars, e o meu cartão aqui com todas as nossas especialidades e coisas que a gente fazia. Começando pelo começo, comecei aí como geólogo de campo em Carajás e no quadrilátero ferrífero, principalmente procurando ouro, cobre e ferro, e aos poucos eu fui para a prospecção geral. Estão aqui umas imagens da Bahia, né, para a gente falar um pouco sobre isso. Na primeira foto, essa aqui é a cava da Piloto de Igarapé, Bahia, não é o pit da mina ainda, eu estou aqui. Na foto, pode talvez algum de vocês reconhecerem, esse aqui é o Marcelo Miguel, professor do Departamento de Engenharia Civil da UFRJ, meu colega aí de trainee na Vale, tem vários diretores na foto e tudo isso. A minha primeira visita aqui, maravilhosa, a mina de ferro de Carajás, também ainda trainee da Vale, em 1932, o buraco era... 1992, perdão, o buraco era bem pequenininho. Na região de Camargos, aí, região perto de Mariana, num alvo de prospecção de ouro, com o meu colega Gustavo Abreu, hoje professor da USP, naquela época também na Docigel, e aqui na prospecção geral, no cobre, no sul da Bahia, que a gente estava procurando nessa época também. Dessa experiência inicial de Docigel, eu fui levado a ser, de fato, chefe de projeto e comandei o projeto de prospecção de ouro de origem epitermal no sul do Brasil, em especial em Castro. Esse projeto tinha uma série de novidades, a primeira das quais procurar ouro longe de regiões pré-cambrianas, coisa que a Vale não acreditava que podia existir. Entre outras inovações, né, pela primeira vez vem um consultor internacional, está aí na foto, Richard Sillitoe, na fase de prospecção. Nessa época só se contratava consultor internacional quando já tinha uma mina para fazer a cubagem. Mandaram para mim aí em Castro o Brian Mackenzie, o geólogo famoso de avaliação de recursos, e ele me perguntou cadê a mina, e eu falei, olha, eu tenho amostra de sedimento e de rocha. Ele falou, não, tem que mandar o link de exploração. E aí eu consegui convencer, eu já tinha pedido antes o Sillitoe, está aqui José Geraldo Rosa, Diógenes Vial, Renato Sui, Cláudio Coimbra, Zé Carlos Polônia, hoje geólogos aí famosos de outros lugares. Nosso escritório lá em Castro, uma salinha de aula aqui, a foto do quadro que eu guardo com carinho também. Quem conhece a minha tese de doutorado vai ver onde que eu me inspirei em vários dos desenhos, né, desse rascunho aí do Sillitoe, mostrando para nós, geólogos brasileiros que não conhecemos, né, um ambiente vulcânico, como que seria uma mineralização epitermal nesse tipo de ambiente. E aqui já, numa fase posterior, a gente mostrando as rochas máficas da região, cortadas por dique de riolito, caracterizando muito bem um vulcanismo bimodal, seixos de sedimento mostrando o emplacement raso desses corpos e assim por diante. Tudo isso
me levou a querer fazer o doutorado nessa área, coisa que eu acabei há 21 anos atrás, né, no Instituto de Geociências da Unicamp, sobre a orientação do professor Ardemírio Barros. Está aqui homenageado o Instituto de Geociências da Unicamp, o prédio novo, não foi nesse prédio que nós convivemos, mas esse aqui é atualmente a nossa casa. De volta à empresa após o doutorado, eu fui para a AngloGold, onde eu fui trabalhar nos depósitos epitermais, agora estrito sensu, depósitos epitermais já transformados em minas, com grande reserva. Está aqui na imagem superior à direita, a mina de Cerro Vanguardia, na Patagônia. Aqui na esquerda, o escritório da exploração, nós saindo de manhã para o campo. Eu estou aqui em segundo, Luiz hoje é professor em La Plata, Roberto aqui hoje está fazendo doutorado com a gente. Amostras belíssimas da gente aqui numa ideia do campo, aqui uma amostra com um pouquinho ouro, mas lotada de mercúrio, antimônio, arsênio, né? Aquelas coisas do epitermal bem raso mesmo, e aqui fotos para mostrar, então, esse ambiente. Também, ainda pela AngloGold, a gente teve a chance de trabalhar por toda a América Latina. Aqui uma foto da gente no Equador, estão meus colegas David Hall, Stuart Redwood e a Chafica, que era chefe do financeiro, e a gente aqui no Peru, na Patagônia, na Colômbia, e assim por diante, trabalhando aí, então, no campo. Na parte da fase de consultoria, tem uma foto de eu aí muito satisfeito com uma barrinha de ouro que foi produzida lá na região onde eu fiz o doutorado. Essa é a mina de São Daniel, em Castro, da Terra Pura Recursos Minerais, uma dos nossos clientes nessa fase aí de consultor, onde nós tivemos grandes empresas como Vale, Nexa, Goldfields, AngloGold, BHP, Caraíba, empresas grandes estrangeiras como Falcon Bridge, que acho que não está mais trabalhando no Brasil, grandes empresas de prospecção, empresas médias, júniores, mas com bastante dinheiro, como o Eaton River ou Reservoir, para quem eu trabalhei no leste europeu, nessa fase de consultor, e vários outros players nacionais aí. Então, uma fase de muito aprendizado, de andar muito por aí, andar muito pelo trecho. Nessa fase de AngloGold, nós trabalhamos aqui um exemplo rápido de coisas que a gente fez da época. Imagem Aster aqui, numa região aí do Cerrado brasileiro, fazendo prospecção de ouro. Geoquímica de sedimento de corrente para prospecção de fosfato próximo do Pantanal. Um trabalho que rendeu bastante para a gente, que teve depois desenvolvimentos acadêmicos muito interessantes, a ideia de começar a pensar a África e a América do Sul juntas, as minas que tinham lá de conglomerados, onde que elas estariam aqui. Tudo isso levou a gente a um excelente relacionamento depois com o pessoal do Gondwana GIS, Martin DeWitt, que tinha sido orientador do meu sócio também, e que depois nos encontramos anos à frente aí na academia, no novo projeto do Gondwana. Aqui, só para ilustrar, uma imagem de prospecção de minerais indicativos de diamante no Espírito Santo, e aqui geoquímica de sedimento de corrente também no Amapá, para empresas aí variadas, então. Já nessa época, já estava namorando de estar de volta aí na faculdade, então, em 2002, eu fui professor visitante lá em Pernambuco, trabalhando com prospecção de rochas ornamentais na região de Arco Verde, Buíque, lá em Pernambuco, e com uma bolsa do CNPq, Desenvolvimento Científico Regional. Nessa época, meus anfitriões lá eram Adejardo e Inês. Eu agradeço muito essa minha primeira experiência profissional, dei aula de várias coisas, dei curso, né? E, finalmente, em agosto de 2002, há exatos 18 anos, eu fui aprovado num concurso. Eu guardo aqui o meu telegrama de aprovação me chamando imediatamente para tomar posse, aquele susto feliz, né? E na UFRJ eu fiz, então, essa carreira desde adjunto 1 até associado 4 e, quem sabe, a professor titular agora, né? Que as minhas lembranças da época do concurso, a foto do quadro aí com as notas e a aprovação, inclusive dos meus concorrentes, minhas concorrentes que foram aprovadas também, os outros ficaram pelo caminho, mas inclui
por exemplo, Maria da Glória e Margarete, hoje professoras aí também super bem-sucedidas. Foi um concurso duríssimo, pouquíssima diferença entre as notas aí, né? E já aqui os procedimentos para tomada de posse na universidade, um momento de muita alegria mesmo. Então, chegando na faculdade, a gente tem agora que falar aqui um pouco a respeito das várias coisas que a gente fez e, inclusive, que constam aí do nosso relatório desse prazo para promoção. Então, vou falar mais ou menos na mesma ordem do relatório para facilitar a nossa vida aqui e todo mundo poder acompanhar, quem teve acesso ao relatório, com mais facilidade. No grupo 1, é a parte de ensino. Inicialmente, eu estava lecionando geoprocessamento em ambos os semestres, eu fui aprovado para isso. O chefe de departamento na época era o nosso professor Edson, que abriu hoje a reunião aqui agora como diretor do nosso instituto, e eu lecionei aquelas disciplinas que você leciona quando chega. Desde 2009, eu passei a alternar os semestres, um semestre fotogeologia, no outro, o geoprocessamento, quando o professor Edson, que era encarregado de fotogeologia, foi convidado a ocupar um lugar lá no Ministério, em Brasília, né? Desde então, eu venho misturando um pouco mais essas duas disciplinas. Aqui embaixo, nesse cantinho, eu estou botando alguns dos softwares que a gente tem, e nas imagens aqui, duas versões da nossa sala de aula. A primeira versão da sala de aula, com computadores ainda bastante parrudos, a segunda versão já com a tela fina. Mais para frente, né, a gente hoje está usando essa sala aqui. Não é uma sala própria, a gente deve estar reconstruindo a nossa sala própria em breve. Essa é uma sala do Núcleo do Estudo de Ensinos à Distância, e a do NCE, do nosso instituto, também a gente vem usando essa sala aí nos últimos 3, 4 anos, porque a nossa sala estava com problemas, tá, de manutenção. Essa aqui é a nossa sala de 3D, também está passando por uma manutenção, mas essa é uma manutenção bem mais leve, são só atualização de computadores e ar-condicionado. E aqui está um exemplo do nosso campo de fotogeologia, a gente na paisagem, olhando para onde a gente está fotointerpretando, e os alunos aí todos, então, tendo a aula. E aqui alguns exemplos de coisas em 3D, a gente vai ver mais aí ao longo da apresentação. Aqui para mostrar onde a gente estava trabalhando antes, essa aqui é a Serra do Caraça, no quadrilátero, então os alunos dão uma trabalhada com isso aqui no gabinete, mostram os rios cheios, os modelos digitais de elevação, aprendem como é que faz uma seção, como é que faz um perfil para botar uma seção geológica, e aqui, então, nós estamos em loco, daqui, olhando para cá, né, e fazendo a fotointerpretação aí nessas fotos que estão aqui do lado. Uma outra atividade de campo que a gente faz, sempre misturando, então, esse aprendizado no escritório, em cima à esquerda, com o aprendizado do campo, é o perfil subindo o Itacolomi, essa linha branca aqui, onde a gente, então, sobe por toda a estratigrafia do sinclinal de Dom Bosco, né? Aqui o pico do Itacolomi visto da cidade de Ouro Preto, e já chegando um pouco mais perto, ao longo de todo esse trajeto aqui, então, paradas com mapa, caderneta de campo, caderneta eletrônica, aqui é o estacionamento do parque onde a gente começa a sessão, né? Então, explicando aí todos os locais que a gente está trabalhando, e os alunos vão ter, no final disso, uma visão bastante interativa aí, né? Uma vista desse lado, ver para onde está a camada, uma vista daqui, ver para onde está caindo a camada, uma vista daqui, ver para onde estão indo as camadas, e todo mundo, então, consegue perceber como é que a gente pode reconhecer o mergulho e a estratigrafia das camadas em campo, mas também nos modelos digitais, imagens de satélite, estereopar e assim por diante, né? Desde 2011, eu me incorporei à equipe de mapeamento, a disciplina chamada de Campo 3, agora chama Campo 4, entre os semestres de cada ano, tem várias imagens aqui. Nos primeiros dias, a gente faz uma excursão regional e os alunos apresentam, então, os trabalhos que eles fizeram no gabinete antes de vir para o campo, mas já estudando a bibliografia do lugar. Nós andamos com todos os alunos aí por lugares chaves para eles entenderem, e depois cada um ganha a sua área, então grupinhos menores ganham suas áreas, e cada um vai trabalhar em um pedacinho do lugar. Nós tivemos aí, num total, mais ou menos uns 300 alunos nesses últimos 6 semestres.
Na pós-graduação, as aulas também são bastante práticas. Eu dou geoprocessamento para recursos geológicos com 25 alunos de cada vez. E, ultimamente, eu estou dividindo uma disciplina com o Felipe Tavares, da CPRM, tópicos especiais em geoestrutural, análise de imagens aerogeofísicas. Estão aqui algumas das capturas de telas dos seminários dos nossos alunos e as outras disciplinas de ensino de geologia, levantamento detalhado, estágio em pesquisa e assim por diante. Falando agora sobre orientações acadêmicas, em termos aí quantitativos, nós temos 8 monitorias em disciplinas de graduação de geologia, né? 2 monitores em cada semestre, e esses monitores bolsistas, tutoria dos alunos de graduação, bolsas de iniciação científica. Atualmente eu estou sem bolsista de iniciação científica, acho que isso vai me fazer falta daqui a pouco. Uma série de monografias também colocadas aí nesse período que a gente está sendo avaliado os últimos 3 anos, 9 monografias, 33 monografias desde a minha época lá de Pernambuco, 5 dissertações de mestrados em andamento agora ou recém-concluídas, 16 desde o meu começo como professor, e 7 teses de doutorado em andamento, sendo que 2 foram recém-concluídas, tem 13 no total, e tenho 5 orientandos em andamento, um pós-doutor já também acompanhado. Então, em termos aqui numéricos, né, eu botei aqui, desde 2000, os TCCs, mestrados, doutorados e pós-doc, e as outras informações eu estou mostrando aqui só no período de julgamento, tá? E uma foto aqui bacana do Congresso de Porto Alegre, eu aqui no meio dos meus orientandos de doutorado e mestrado, minha co-orientadora Marjorie e minha co-orientadora Kátia Mansur, minhas co-orientadoras prediletas aí. Sem ser como orientador, como pede o edital, a minha participação em bancas é bastante extensa também. Desde que eu comecei nessa vida, eu já passei agora de 200 bancas, eu estava com 196 até fevereiro, quando eu dei entrada com esse relatório, agora já temos mais de 200 bancas, e nesse período eu participei de 36 bancas, né, sendo 16 de conclusão de curso, 1 de especialização, 5 de qualificação de doutorado, 8 bancas de mestrado e 6 bancas de doutorado nesse período. Então, algumas das bancas aí que a gente participou, aqui eu tenho os colegas todos reunidos, eu aproveito aqui para homenagear o Kenichiro Sugio, Kátia Barbosa, Bruno Turque, Renato e Cláudio Limeira, do meu departamento, né? Também aqui o Arthur Aires, da UF, aí do Lagemar, o Fábio Dias, aqui nessa foto como professor, na foto aqui de cima ele era o doutorando, agora ele já é professor e participa das nossas bancas aqui. Da mesma maneira, a colega Kátia, o Rodolfo, Julinho aqui também, no mestrado da Alessandra, o mestrado do Johnny, a Kátia Mansur, Fernando, do Jardim Botânico, Carlos Eduardo, do Ilhas do Rio, e o Paulinho, que foi meu aluno de doutorado, agora também na posição de professor aí na banca. E nessa imagem aqui, defesa do doutorado do Marcelinho, meu primeiro pós-doutor, Marcelo Barbosa, os colegas Wagner, Edson, Paulo Leite, do INPE, o professor Barros, Abdel e Renato Campelo, lá da Geoquímica. Então, só para mostrar aí um pouco dos colegas que já participaram de bancas com a gente. Meu último doutorando aqui, meu mais recém-doutor defendendo o doutorado dele, aqui o Daniel, então, fazendo a apresentação dele, Luquinhas fazendo uma apresentação aqui para homenagear os meus alunos de graduação aqui numa defesa de TCC com Cláudio Porto e Atlas, os colegas também, doutorado da Renata aqui com todo mundo que foi envolvido, mais uma defesa aqui com a Anaíse, os colegas da UERJ, Eirado, Glorinha, da USP, Limeira, sempre muito bom estar com essas pessoas tão ilustres, né? A gente vai mudar, então, agora de grupo. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o grupo 2. O grupo 2 é pesquisa e produção intelectual. E a minha carreira, basicamente, é voltada para desenvolver coisas aplicadas, técnicas, em geral, de baixo custo, para poder disseminar isso com facilidade, que envolvem armazenação, aquisição, armazenagem, integração
e interpretação de dados, né? Como 2 exemplos eu coloquei aqui na transparência: levantamento batimétrico em área recifal, usando sonar, né, de feixe único, sonar de varredura lateral e assim por diante, uns ilustraçõezinhas aqui, e aquisição de dados de campo com computador de mão, caderneta de campo, né? Cada vez mais a gente está longe desse monte de coisa aqui, todo mundo usando o seu próprio smartphone, né? Então, nessa pesquisa e produção intelectual, a ideia é caracterizar e quantificar bens de interesse econômico, desenvolver técnicas de amostragem simples, às vezes aliadas a datações para radioisótopos, né, para trabalhar com reconstrução paleoambiental, geologia costeira, desenvolver e trabalhar com softwares livres e licenças educacionais, né, para levar o geoprocessamento adiante, visualizar esses dados todos cada vez mais em 3D, em realidade virtual. Essa aqui é a sala de realidade virtual da Vale, lá em Minas Gerais, um complexo que a gente ajudou a desenvolver através do doutorado da Patrícia Procópio, né, trabalhou comigo, e do Marco Braga, que também hoje está no nosso departamento, que era o cara do dinheiro aí nessa época. Tem uma sala aí sensacional de 3D. E, por último, aqui, mais recentemente, a gente vem trabalhando bastante com a ideia de divulgar o patrimônio geológico e a geodiversidade em geral. Para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem que trabalhar com parcerias. Eu vou destacar aqui 3 das várias parcerias que a gente tem, né? Parcerias que são bastante significativas essas: a parceria da Petrobras e da Universidade Petrobras, onde por alguns anos aí a gente deu o curso de carbonatos quaternários do Rio de Janeiro, e atualmente a gente está com um processo aí em pedido de recuperação da capacidade de pesquisa do Laboratório de Geologia Costeira do Museu Nacional, que eu faço parte também desde a minha entrada na UFRJ. Temos esses acordos aí com as salas de realidade virtual da Vale, tanto da gerência do cobre em Carajás, quanto com a gerência do sistema de ferrosos aqui do Sistema Sul. Aqui esse é um ROV, né? Está aqui para ilustrar nossa ideia de recuperar a capacidade de pesquisa do Museu Nacional. E também hoje, muito importante, com a Sequent, que é a dona da Leapfrog e do Geosoft, que são softwares gratuitos, licenças educacionais que a gente tem para usar com os nossos alunos, né? Então, tudo isso envolve aí o treinamento de pessoal, tanto das empresas parceiras, né, lá nas próprias empresas, como o pessoal das empresas tem vindo aí também fazer estágio com a gente, ficar um pouquinho com a gente de vez em quando. Uma outra parceria que é muito importante são com centros de pesquisa. A gente tem uma parceria informal bastante produtiva com o CETEM através do Rainer, né, Neumann. Eu agradeço aí ele, o Alcover também, né, Arnaldo Alcover, que são 2 pessoas que a gente tem uma relação muito boa no CETEM. E estou destacando aqui a nossa relação nova com a CSIRO da Austrália, principalmente de troca de estudantes, né, mandar nossos estudantes para lá para fazer parte do trabalho de doutoramento deles. E muitas parcerias também com as organizações não governamentais, como Mosaico e Trilha Transcarioca, Estrada Real, Projetos Recifes Costeiros, estamos começando agora, tem coisas muito interessantes acontecendo, o Projeto Conservação Recifal, então, e há muitos anos a gente está aí com Coral Vivo, Ilhas do Rio, e assim por diante. O nome Geoconservação é uma edição mais recente, mas ao longo de todo esse período a gente vem trabalhando com essas ideias de divulgação da natureza, divulgação do nosso patrimônio, né? Com as universidades, a gente tem sempre também uma parceria muito interessante de trabalhar nos projetos uns dos outros, de mandar alunos fazerem os cursos com os professores uns dos outros, e aqui estão representados nesse núcleozinho branco aqui as 9 universidades nacionais com quem a gente tem a maior intimidade, a maior parceria: a UF, a UERJ, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, e também Feira de Santana, Campinas, Rio Grande do Sul e USP, né? E em volta aqui as universidades estrangeiras com quem a gente vem tendo também interação ao longo desses anos. Essas 3 aqui, por conta dos embarques, eu vou falar mais desses cruzeiros oceanográficos daqui a pouco, e as 3 aqui de baixo, principalmente para troca de alunos, envio de alunos e troca de material de pesquisa.
Tudo isso leva a gente à publicação dos periódicos, né? Nós tivemos uma produção aí de 39 artigos nesses últimos 15 anos, está tudo explicadinho com mais detalhes dentro do Qualis, aí, dentro do relatório que a gente fez para a banca. No momento aqui agora a gente está menos preocupado com isso, né? Então não vou detalhar muito aqui, mas vou só falar que a gente, só mostrar que a gente tem, pelo nosso edital, a divisão entre revistas Qualis A e as revistas Qualis B, não são divididas como a Qualis divide, não, são só nacionais ou internacionais, o nosso edital só divide assim, e mostrar que a gente vem ao longo do tempo aí tentando focar nas revistas de mais alto impacto, né? Muitas revistas dessas interessantes, a gente publica em vários assuntos diferentes. Aqui está, por exemplo, Geoconservação, Patrimônio Geológico, Geoquímica Ambiental, 3 publicações recentes e importantes aí em revistas boas da Springer. Na parte de geotecnologia, GIS e sensoriamento remoto, muita dedicação, aí, 1/3 praticamente dos nossos artigos na Revista Brasileira de Cartografia. A gente se preocupou bastante em ajudar a desenvolver essa revista. Quando eu comecei a participar dela, ela ficava no Departamento de Geografia da UFRJ, sob a batuta do Paulo Menezes, e a gente tinha um acesso muito razoável, é um pessoal muito trabalhador, então a gente veio se dedicando muito. Agora a revista está lá na UFO, né, sobre o Vitor Meza Bravo, também um editor muito competente. A gente vem, então, aí se dedicando a publicar bastante nessa revista. De vez em quando a gente publica numa internacional aí também, essa aqui é o Journal Geographical Information Science, a tese do doutorado do Marcelinho, mas, em geral, publicações dos meus alunos de doutorado, mestrado e assim por diante. Geologia costeira em nível do mar também, alguma coisa na Revista Brasileira de Cartografia e nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, os meus trabalhos com João Wagner, que tem um recente aqui também ainda com o Fábio Dias e o pessoal da UF, e o Paulo Zilieri, meu ex-aluno de mestrado, a invariação do nível do mar e geologia costeira, aqui um interessante também do doutorado com a Renata Arantes, falando sobre os corais de águas profundas aí da Bahia, paleoclimatologia e paleoceanografia também, publicando principalmente com o pessoal da Geoquímica da UF, né? É uma área bem consolidada já para eles também, e a gente está com uma penetração muito boa em revistas de alto impacto, aí, Climate of the Past, Quaternary Science Reviews, 3P, Marine Micropaleontology, né? E assim por diante, Continental Shelf Research. Às vezes eu fico até em dúvida por que essas revistas são B, né? Mas a gente não tem que questionar isso, a gente vai só publicando, mas eu gosto muito dessas revistas também, eu acho que elas são até merecedoras de uma avaliação mais alta. E, para acabar, publicações em geologia econômica, eu peguei umas mais antiguinhas aqui com o pessoal da UFMG, né? O Rosier, a Lídia Lobato e o Alexandre Cabral, os 3 lá da UFMG, publicações sobre geologia econômica lá em Carajás, né? Sobre geoconservação, patrimônio geológico, só para falar um pouquinho de Qualis B, aí também não dizer que a gente não está falando nada das revistas nacionais, a nossa querida Geoquímica Brasilienses aí, e outras publicações, Journal of Foraminifero Research, Zootaxa, né? Dá para mostrar, então, um pouquinho dessas publicações bacanas também. Resumindo, publicações: 21 em Qualis A, 12 Qualis B internacional, 6 Qualis B nacional. O assunto com maior destaque é geologia costeira e variação do nível do mar, seguido muito de perto por paleoclimatologia, paleoceanografia. Geoconservação e patrimônio geológico está subindo agora nesses últimos 2 anos. Geotecnologia, geossensoriamento remoto, aquelas coisas mais voltadas para o geoprocessamento propriamente dito, aí sempre também bem presentes. E geologia econômica, que a gente está ressurgindo aí esse ano aqui, a gente vai botar mais umas coluninhas aí, se tudo correr bem. E, em termos de cartografia, aí, Revista Brasileira de Cartografia, 11 das 39, né? Marine Micropaleontology, muito destacada aqui também, o Anuário do IGEL, que eu ainda não tinha tido a oportunidade de mencionar, não falei tanto sobre ele, porque minhas publicações
são mais antigas nele, não são da época que ele é bom, que ele está agora. O outro terço aqui a gente pode dizer que tem publicações de uma revista só, ou porque a gente não teve necessidade, ou porque a experiência não foi tão boa, ou porque é muito difícil de conseguir publicar nessas revistas, e várias aqui com a nossa segunda publicação na mesma revista já colocada aí também. Na parte de livros, né, eu vou destacar aqui esse livro Remote Sensing and Spectral Geology. A gente escreveu um capítulo contando sobre a descoberta do níquel laterítico lá de Conceição do Araguaia. É ainda hoje um figurante dos best-sellers na loja virtual da Society of Economic Geologists. Eu gosto de lembrar isso, é uma medida de sucesso também. Esse capítulo de livro foi escrito com os meus colegas da época de consultoria. De geologia econômica também, um livro bem antiguinho aí, de 2005, mas muito bem citado, faz aí bastante sucesso nas citações. E uma série de outros livros interessantes de coral, ilhas, né, arquipélagos. Esse último Recife, Conhecendo os Recifes Brasileiros, uma publicação importante também, um livro que está aí já com bastante download, bastante citação. Nós escrevemos aí 3 capítulos também sobre os recifes ao longo do tempo geológico, o mapeamento físico dos recifes e o uso do sensoriamento remoto, né? Tudo isso leva a gente a fazer várias conferências aqui. Eu estou destacando aqui conferências que a gente foi convidado a fazer, né, da Signal Processing Society, junto com a Associação de Geofísica, e congressos aí da ADIMB e da Sociedade Brasileira de Geologia. Muitos trabalhos internacionais completos publicados. Eu estou destacando aqui 9 internacionais e 18 nacionais, sempre de associações aí de alta credibilidade, o INPE e a CELPER aqui no SBSR, a Oceano, Associação de Oceanografia no COLACMAR, a DIMB, né, no CIMEX-MIN e assim por diante. Então, sempre instituições aí bastante importantes para isso. Apresentação de trabalho em eventos, eu botei 36 internacionais, estão aqui algumas imagens dos que eu acho mais importantes, mais significativos aí. Em 2016, né, eu apresentando lá no Congresso do Havaí, do ICRS, um simpósio bastante importante mesmo, né, European Geoparks Conference aqui em 2017, nos Açores, lá num auditório muito chique, e no Congresso Mundial de Geologia de 2012 da Austrália também, apresentação aí de uso de sensoriamento remoto para mineralização de cobre em Carajás. Nacionais, então, né, tem tudo isso aí, é muita coisa mesmo, não dá para falar de cada um, sempre nessas instituições, aí, nesses lugares que esses eventos promovidos por associações de boa reputação e coisa muito interessante. O que a gente mais sente falta é dessa interação dos trabalhos. Eu vou falar mais tarde hoje sobre trabalhos digitais, né, mas não são a mesma coisa nesse sentido. Um outro capítulo é relatório técnico. A gente tem muito relatório técnico interno, não vou falar sobre esses. Vou destacar aqui como relatório técnico as cartas que a gente produziu junto com a parceria com a CPRM, as áreas de relevante interesse mineral, no Cinturão Mineiro. Aí, 2 cartas em que a gente é coautor com vários professores e vários alunos do nosso instituto, que deixam a gente bem orgulhoso, aí, uma década de trabalho também de mapeamento. E destacar também relatório técnico por conta do alto grau de impacto de citação que eles têm, os relatórios aí dos cruzeiros importantes que a gente fez. Vou falar mais sobre isso nos projetos, né? Mas é bastante importante falar desses relatórios porque eles são muito citados por todo mundo que trabalha com esses dados depois, né? Basicamente, então, nos projetos de pesquisa, eu vou falar aqui de 3 projetos que eu tenho atuação direta na gestão, mas os projetos têm todas essas ideias aqui de trabalhar com as geotecnologias, né, os pilares das geotecnologias, para estudar mapeamento e distribuição espacial, seja de prospecção de ouro, seja da geodiversidade e do nosso patrimônio geológico, ou da climatologia e da paleogeografia, da margem continental,
ou os recifes atuais, ou a variação do nível do mar. Então, um primeiro projeto importante é o meu projeto chamado Geoprocessamento Aplicados a Recursos Naturais e Exploração Mineral. Ele é cadastrado na UFRJ desde 2002 e desde 2013 na plataforma Sucupira da pós-graduação e, basicamente, envolve todo mundo que já trabalhou comigo. Um segundo projeto, esse aí de duração mais específica e principalmente para conseguir captar os recursos, foi o projeto de incêndios florestais tropicais na Amazônia, um projeto bem grande também, coordenado junto com o Renato Campelo Cordeiro na UF e o Bruno Turque no IRD, pessoal do INB, da UERJ, da Vale também aqui, e a Vale teve um aporte de dinheiro aqui no desenvolvimento do trabalho do doutorado do Marcelo Barbosa, então, de detecção de incêndio, sistema de detecção de incêndio em Carajás, e uma série de publicações aí com o grupo, então, da Geoquímica da UF. Isso, em geral, envolve essas testemunhagens nesses lagos de altitude. Está aqui os 3 coordenadores, eu, o Bruno e o Renato Campelo, agora aqui no nosso chapéu de geólogo de campo, fazemos coletas aí de testemunho para produzir esse tipo de acompanhamento aí de como estavam as temperaturas e como estava o clima na Amazônia nos últimos 35 mil anos aí. Também, como coordenação de projeto, uma experiência bem interessante, não é coordenação sozinha, uma coordenação em gestão, é o comitê gestor do Coral Vivo. Eu fui de 2006 a 2017 participante, hoje eu sou membro do Instituto Coral Vivo e pesquisador associado, né? Então, hoje a parte técnica é discutida dentro de do Coral Vivo, é discutida nesse colegiado de professores associados, e a administração se profissionalizou, livrou essa equipe aí, então, de professores voluntários que fazia toda a administração. Nós produzimos muita coisa. Eu estou aqui mostrando o Atlas do Mapeamento Físico do Recife de Fora, mas tem aí muitos jornais, notícias, né? Toda a coleção completa está publicada num livro da série do Museu Nacional. Agora eu deixei à disposição da banca aí também nossos pôsteres e inúmeras outras obras aí de divulgação de ciência, de treinamento de profissionais. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho ainda. E só para mencionar todos esses outros projetos, esses aqui em negrito, os 4 primeiros projetos ativos que eu estou trabalhando hoje, vocês vão ver que são projetos de menor vulto do que os que a gente já teve antes. A gente está passando por um momento mais apertado aí agora. E outros projetos bem importantes, como o Ilhas do Rio, né, onde o Johnny aqui foi mestrado. Então, em verde estão os nomes dos pesquisadores e em preto os nomes dos alunos que estão envolvidos diretamente nesse projeto. Quando são muitos alunos, eu tive que colocar aí ou só o meu, ou uma redução, né, um apanhado geral. Mas, então, projetos grandes, de grande vulto. Retro, por exemplo, aqui foi um projeto que foi de 2007 a 2014, com 25 alunos embarcados, né? Eu, o Arthur, aí, do Lagemar, a Ana e a Kátia da Geoquímica, e todos esses outros pesquisadores, e assim por diante. Então, projetos bem bacanas mesmo, com os embarques grandes e assim por diante. E os últimos aqui, eu botei só os projetos lá do começo da carreira, para a gente falar um pouquinho sobre eles. O projeto Foco também, um projeto de saúde, de ambiente recifal, um projeto interessante que até hoje está dando os resultados. Essa aqui é uma publicação de 2016, comparando o que a gente sabia na época com o que a gente sabe hoje, por exemplo. E um outro projeto aqui, o projeto Latam, Lateritas da Amazônia, com uma série de colegas professores de várias instituições também, onde a gente tentou entender como é que funcionava, né, esse negócio de regolito para prospecção de ouro na Amazônia. Um projeto muito bacana, muito interessante também. Mudando de grupo, a gente já está quase acabando a nossa apresentação, tem que falar das atividades de extensão. As atividades de extensão vêm ganhando bastante destaque nos últimos anos. A gente não tinha um sistema tão formal de cadastrar as atividades, então muitas das coisas que a gente mostra aqui vão ter que ser mais recentes por causa disso. O que a gente fazia antes nem sempre era cadastrado como extensão, mas são projetos aí junto com parcerias com as ONGs, né? Aqui, então, eu estou chamando a atenção
do Geoparque Costões e Lagoas. Dentro do Geoparque, a gente tem atividades aqui de fazer propaganda do Geoparque, que a gente quer que se torne uma realidade. Então, grandes pesquisadores como Murray Gray, André Droxler, Ian Stewart vêm aqui no Brasil e a gente leva eles lá para conhecer, né, o nosso geopatrimônio. Dentro do nosso museu também, a gente, inclusive, usa ele para receber nossos visitantes, aí tudo está aqui, né? Eu com os colegas aí de sensoriamento remoto, os fornecedores de imagem, que há vários anos apoiam a gente aí também, dão imagem para a gente a preço de custo ou de graça, né, em troca da divulgação do nome. E aqui, sensacional, o Geodia, esses aqui com a participação de público grande mesmo, né? A gente dando aula aqui com um cartaz na mão, o Julinho aqui da UERJ, e a Kátia e o Marcos aqui da UERJ também falando aí sobre a Lagoa Vermelha, a Aldeia Velha com as criancinhas, então aulas bem bacanas mesmo. Na trilha Transcarioca, a gente faz oficinas, por exemplo, de como sinalizar o parque, a gente leva pessoas dentro do Congresso Brasileiro de Geologia para conhecer a trilha, tem todo esse projeto de divulgação da trilha, o que é a trilha, como usar, tem o guia aqui da trilha, tudo com endereços aqui embaixo para quem quiser, né? Trabalho aqui do doutorado do Johnny, bem bacana. Do Ilhas do Rio, aqui algumas amostras, e do Coral Vivo também, Ilhas do Rio aqui, um mergulho em 3D feito pelo Átila Bertoncini, que a gente habilitou aí para ser mostrado com esses óculos da sala de 3D, todo mundo aí de boquiaberto assistindo, né? Nossas exposições abertas ao público aqui, o que a gente carinhosamente chama de altar do geólogo desconhecido, para a gente mostrar para o público como que usar martelo, bússola, lupa, ímã, caderneta de campo, computador de mão, tablet e principalmente o ímã, que as criancinhas adoram colar as magnetitas, né? Aulas aqui de nivelamento para os nossos estagiários do Coral Vivo, agora não chama mais estagiário, chama extensão acadêmica, né? Extensão universitária, nossos alunos todos aqui, planejamento para mostrar para a população como é que funciona os recifes de coral, como é que a gente... Isso aqui é tudo dentro da sede do parque, né? Arraial da Ajuda Ecoparque, onde fica a sede do Coral Vivo, os tanques aqui abertos ao público para visitação, e aqui a gente mostrando, por exemplo, como que funciona a obtenção de um espectro eletromagnético de um coral, para a gente trabalhar com ele depois, mostrando isso para o público, né? Então, capacitação aí de profissionais de rede pública, do setor de turismo, dos nossos estagiários, 100 mil visitantes no Ecoparque, são projetos já muito bem estabelecidos, né? Atividades de extensão ainda pedem para a gente falar de comissão organizadora, quem me conhece sabe que a gente está sempre aí na organização dos eventos, e trabalho voluntário, achei curioso, mas já que tinha, coloquei, né, os meus trabalhos voluntários aqui trabalhando pelo Geoparque, no evento de Geoparque. Aqui o nosso trabalho era ficar na feira, na exposição que tinha junto com as geoparques do mundo inteiro, ajudando a montar e desmontar stand, acompanhando as pessoas, e liderar aqui o campo, deixar, né, apesar de a gente estar lá de primeira também, não conhecer tão bem as pessoas, mas estou eu aqui e a Maria Manuzaki, grega, professora grega lá, falando para os meninos onde que eles podem entrar na trilha, onde que não pode, durante o trabalho de campo do evento. Aqui com o Daniel, o recém-doutor, e o Gutinho também lá no parque. O Gustavo hoje é mestre também pela Universidade da Suíça em energia geotermal. Todo mundo vai avançando. E não podia deixar de falar, já que é para falar de voluntário, do meu amor pelo ciclismo e pelos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, aí sempre trabalhando nisso como voluntário. Eu ia trabalhar esse ano em Tóquio, eu não tive essa chance, né? Atividades de extensão aqui, a gente está, pelos meus cálculos aqui, próximo de acabar. Só para mostrar as inovações também, o município de Alagoas tem um mapa da geodiversidade em KML. Então, isso aqui é um cartunzinho, vocês estão vendo aqui, o tema é a Estrada Real e a geodiversidade ao longo da Estrada Real, os pontos demarcados, né? Tem um sujeitinho andando de bicicleta, só que isso aqui, além de ser um cartoon, ele está feito em cima de uma imagem georreferenciada e ele cai certinho em cima do Google Earth ou do Mapas do Google, se você quiser baixar. Então, essas aí são as nossas novidades. Políticas públicas, aqui o meu trabalho junto com o grupo do Derrame de Óleo, a nossa publicação de emergência aí sobre liderança, como fazer.
ainda atividades de extensão aí nos minutos finais da nossa apresentação, né? Toda a nossa atividade de extensão com o FRJ, Society of Economic Geology Student Chapter, isso é para a internacionalização dos estudantes. Uma vez por ano a gente faz uma visita aí, recebe visitantes de outros países também, né? E com isso, então, a gente consegue treinar esses nossos alunos em coisas que a gente não veria no nosso dia a dia, como um galpão de testemunhos, né? Ou uma sonda trabalhando no campo, ou mesmo a maior cidade mineira a céu aberto lá em El Teniente. Isso é patrimônio da humanidade hoje da Unesco, né? E permite a gente andar de um lado para o outro aqui nas minas estamos aqui numa mina de esmeralda, aqui numa mina da CSN, aqui da Casa de Pedra, com os alunos da Colômbia que vieram nos visitar. Uma outra atividade é gestão e representação. A gente tem aqui uma série de atividades, acho que isso é muito estéril de detalhar, os membros aí da banca já conhecem, né? Já podem fazer perguntas se interessarem por isso, mas a gente vem aí sempre preocupado em manter o nosso laboratório funcionando, o nosso departamento, o nosso instituto, e assim por diante, sempre, então, trabalhando para isso. E temos aí a nossa participação nas sociedades que representam os geólogos de geologia econômica, os estudiosos do quaternário. No último grupo, que é a qualificação acadêmico-profissional, a gente vem atuando aí sempre como pareceristas de revistas e agências de fomento. Isso é chato de verificar sem quebrar a confidencialidade, né? Sem a gente dizer o que a gente está julgando. A gente tem que ser um revisor anônimo, a não ser que a gente fale muito bem depois, mas a gente sempre procura ficar aí como revisor anônimo. Eu estou aí destacando aqui a Publons agora, que tem o Verified Reviews, que facilita bastante a gente comprovar as coisas sem quebrar, né, essa confiança de ser anônimo. Prêmios internacionais, aqui eu ganhei um prêmio que foi visitar por uma semana Lizard Island, por 10 dias Lizard Island aí, uma estação de pesquisa que fica na Grande Barreira de Corais, sensacional. Fui bolsista de produtividade por uns anos aí do CNPq, fui membro de um montão de banca por aí afora, né? Mas, para mim, o meu verdadeiro prêmio, a distinção que realmente me interessa, é o reconhecimento dos alunos. Eu fico muito contente quando eu sou convidado para participar dessas coisas, mais ainda quando eu sou convidado para participar da festa, né? Mas a gente tem tido esse prazer aí de ser frequentemente convidado para estar junto com os nossos alunos queridos aí. Também é um reconhecimento que talvez seja para mim o mais importante. Eu vou acabando, então, minha apresentação aqui. Eu agradeço a vocês todos e estou à disposição, então, agora para responder as perguntas. Muito obrigado. Ok, Carinho, obrigado pela apresentação. Você quase cravou o tempo, foi ótimo. Então, a gente vai abrir agora para a banca, né? As perguntas da banca. E eu vou seguir uma ordem clássica, né? Chamar primeiro os externos. A UFRJ são todos, né? Então, eu vou começar com os externos mais distantes, para depois se aproximar mais, né? Nessa lógica, eu vou chamar o professor Ademílio Barros para iniciar, então, seu questionamento, sua conversa com o Caio. E agradeço a participação, Ademílio. Muito obrigado. Bom, muito obrigado.